Olá! Hoje nós estamos aqui de volta para conversar sobre Extraordinário. Para quem não me conhece, eu sou a Natália e eu tô aqui com a Tamires. Quer se apresentar, Tamires? De novo? Eu sou a Tamires, psicóloga e psicanalista. A gente vai falar sobre o filme que vocês votaram hoje, né? Mais um dos filmes que vocês votaram. E vamos lá, espero que vocês gostem. Isso aí. E eu sou a Natália, já falei meu nome, mas eu sou neuropsicóloga e sou psicóloga clínica também. Então, você quer falar um pouquinho do filme, da sinopse do filme, para a gente se situar um pouco? Isso, hoje é meu dia de fazer sinopse. Não faço tão bem quanto a Nath é ótima nas sinopses, mas eu vou tentar e você vai me interrompendo, tá? Tá bom. À vontade. O filme é sobre um menino de 10 anos, ele chama Og, né? E o Og, ele nasceu com uma anomalia que aparentemente, quando fala no filme, eu entendi que é genética, né? E aí o rosto dele é deformado, né? E por causa disso, o Og acaba estudando em casa, a mãe dele acaba dando as aulas dele. Quando ele tem 10 anos e vai para a quinta série, a mãe decide que é hora de dar opção para ele de ir para a escola, de conhecer a escola, de se aventurar, né? Não é muito boa opção, né? É, Ah, você vai ele sim, que vai, vai ser bom. ele vai meio empurrado, mas até que no fim ele gosta, né? É. E aí o filme é sobre ele na escola, lidando com o bullying, todas as situações que acontecem lá por ele ter essa anomalia genética. E eu acho que é isso. Quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que é isso. Mostra muito o Og e os amigos que ele faz na escola e as relações que ele tem na escola. E também as relações de família do Og, como que o fato do Og ter essa doença afeta a vida das pessoas, né? Direta ou indiretamente. Sim. O filme é de 2017, então não é tão velho assim. E vamos lá, é um filme norte-americano. E hoje a gente vai começar com a discussão da Nath. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar, que me chamou a atenção, e eu acho que é uma coisa que a gente não fala sobre isso, quando a gente fala de luto, geralmente, a gente pensa em morte. Mas luto pode ser muitas coisas. Luto pode ser o final de um relacionamento, ou pode ser, e eu acho que nesse caso se encaixa muito, embora não tenha mostrado, o luto pelo bebê imaginado. Isso acontece muito em crianças que têm deficiência, porque quando você está grávida, quando você vai ter um bebê, você cria meio que um bebê na sua cabeça. E esse bebê é um bebê saudável, é um bebê dito perfeito, né? E aí, quando nasce o bebê e ele não é assim, você tem que lidar com o fato de que a criança que você criou na sua cabeça não existe, né? Aquela criança meio que morreu, né? E aí você tem que passar a entender quem é a criança que está ali na sua frente, né? Isso sempre vai acontecer no sentido de que você sempre vai idealizar uma criança que não é a criança real, mas você não tem esse choque, né? Quando você tem um bebê que tem uma deficiência. Então, gera um certo luto, né? E aí, o Og está na aula de ciências e a professora dele fala que um objeto em movimento somente mudará de velocidade ou direção se alguma força causar isso. E ali a gente tem vários objetos que estavam em movimento numa certa direção, e a partir do momento em que eles decidem colocar o Og na escola, muita coisa mudou, né? Então as direções mudaram. Eu diria que aqui essa força que causou tudo isso foi a mãe do Og, né? Ela percebeu ali que já estava na hora, achou que seria um bom momento do Og ir para a escola, e aí ela falou: não, você vai. Se dependesse dele ou do resto da família, provavelmente ele continuaria sendo educado em casa, né? Mas ele precisaria viver no mundo real também, porque ele estava vivendo. Não era
real, mas ele estava vivendo numa bolha, numa redoma quase, né? Protegido no fundinho da casa dele. Então, os únicos momentos que ele tinha que se expor para o mundo real é quando ele saía, quando ele ia, sei lá, por exemplo, ele cita um momento em que ele vai na sorveteria, né? E aí tem um menininho que é irmão de um personagem que vai aparecer depois, que chora, né? Aliás, já apareceu nesse momento, que é o amigo do Og, o... Você lembra o nome dele? Ai, eu não. O Will, acho que era. O Jack Will. É, Isso. o Jack. O irmãozinho do Jack, a mãe dele fala, depois aparece uma cena, ele lembrando da mãe dele falando que, é aquele menino que seu irmão começou a chorar quando viu na sorveteria. Se um menino bonzinho como seu irmão chora quando vê ele, você acha que ele tem alguma chance na escola, né? Mas ir para a escola é importante, porque em algum momento ele ia ter que fazer isso, ele não ia poder viver o tempo inteiro recluso dentro de casa. Né? Nem com capacete, né? Capacete, escondendo o rosto, né? Então tá todo mundo saindo da zona de conforto. A mãe do Og resolveu que vai aproveitar que o filho está indo para a escola e vai terminar a dissertação dela. Então, ela queria ser ilustradora de livros infantis e ela abriu mão desse sonho quando o Og nasceu, porque ela precisava cuidar dele. E realmente, naquele momento, o Og precisava de muita atenção. Ele fez 27 cirurgias, né? E demandou muito dele. Mas agora ela conseguiria focar mais nisso e terminar a formação dela, né? Que ela não conseguiu terminar antes. Então as pessoas estão sim saindo da zona de conforto dela, né? Aí a escola que o Og vai é uma escola muito acolhedora. Você percebe que eles procuraram uma escola que tivesse certos valores, né? E quando você vai procurar uma escola para o seu filho, você meio que tem uma lista mental do que você quer nessa escola. Eu quero que seja uma escola bilíngue. Eu quero que a escola encare o aluno de tal forma, né? Que tenha tal filosofia de ensino. E isso acaba ficando muito imerso na cultura da escola, né? E aí você percebe que isso é uma coisa muito forte na escola que eles escolheram para o Og, que é uma escola muito humana, né? Que está olhando muito para os alunos enquanto indivíduos e tal. É uma E escola eu... ideal. Oi? Uma escola ideal, né? Uma escola ideal. Que bom se a gente tivesse mais escolas assim, né? E aí eu fiquei pensando que faltou só um psicólogo escolar lá. Verdade. As pessoas não conhecem muito o trabalho do psicólogo escolar, mas é um trabalho muito importante. A gente precisa de mais psicólogos nas escolas, eu acho que isso vai fazer muita diferença. O psicólogo escolar faz um trabalho de prevenção muito importante, de falar de vários assuntos importantes e de perceber demandas e trabalhar com elas como grupo, né? Então, eu acho que se tivesse um psicólogo lá, ele ia poder trabalhar ali com a turma, né? Não só com o Og, mas com a turma como um todo, essas questões que estão ali borbulhando por conta da chegada do Og, falar de respeito, falar de bullying, falar disso de uma forma que as crianças conseguissem ouvir, se sensibilizar com isso, de repente até explicar o que é a doença do Og, de que forma ela acontece, porque isso acaba com aquela coisa do não entender, né? As pessoas entender e quando a gente entende fica mais fácil. Então, assim. A escola. Ah, Desculpa te interromper. A escola às vezes não vê isso como papel dela, né, Nath? ver como papel dela. E a verdade é que a escola não está ali só para passar a matéria, né? A escola, ela é uma pequena amostra da sociedade. Então, ali a gente vai aprender a ter as relações, a lidar com as nossas emoções, a conhecer mais quem a gente é quando a gente não está na nossa casa, com os nossos pais, com a nossa família, né? Enfim. Então, é um momento muito importante a entrada na escola, estar na escola é muito importante, né? E o psicólogo escolar acaba tendo esse papel de ajudar nesses processos, né? De ajudar a olhar para tudo isso. Acho que seria assim, nossa, se tivesse um psicólogo escolar lá, seria perfeito. Talvez o Og não tivesse sofrido tanto também, né? O Julian perguntou na maldade, mas outra criança poderia ter perguntado na inocência se ele esteve no incêndio, né? E aí, tipo, mostra que o senhor Busanfa explicou para os três. Mas será que alguém conversou com a turma e disse: olha, o Og tem uma doença genética rara, em que
leva ele a ter uma deformação, nananana, isso pode gerar tal e tal problema. Então vamos ser legal, vamos entender, as pessoas são diferentes, né? Que bom que as pessoas são diferentes e cada um pode trazer alguma coisa para a gente, né? Acho que faltou só isso, assim, para a escola tirar um 10 para mim. E aí o Og tá chorando por conta do bullying e a mãe dele vai lá conversar com ele. Ele fica sempre revoltadinho, né? Porque, é muito injusto a vida, né? Por que eu tenho que sofrer assim? É muito difícil, né? Ele é uma criança de 10 anos, então é muito difícil você ser uma criança de 10 anos e ter que lidar com tudo isso. Mas a gente vai voltar aí mais pra frente, que tem um momento que eu acho que a Via, que é a irmã dele, fala uma coisa que é muito legal, assim, pra ajudar ele a entender que faz parte também, né? Para ele é mais difícil um pouco, mas faz parte. Mas aí, nesse momento, ela fala que. Eu te acho, eu não te acho feio. E ele fala, você não conta, você é minha mãe. Aí ela falou, é porque sua mãe, eu sou sua mãe que conta mais, porque eu conheço você. Então ela traz para ele que a beleza não tá só na aparência, né? E aí ela fala uma coisa que eu acho muito linda e que eu acho que a gente pode olhar num sentido mais amplo. Ela fala, esse é o mapa que mostra onde estamos indo. E esse é o mapa que mostra onde já estivermos. E isso nunca vai ser feito. E aí eu fiquei pensando o que isso diz pra gente, né? As coisas que muitas vezes a gente não tem controle sobre as coisas que acontecem com a gente. O que a gente tem controle é como que a gente vai reagir às situações e o que a gente vai fazer a partir daí, né? E quando ela diz que as suas cicatrizes te contam a sua história, elas mostram também que, mesmo as emocionais, elas fazem da gente quem a gente é. E aí a gente pode usar disso como uma potencialidade, ou a gente pode usar disso como uma coisa que vai segurar a gente, né, para trás. Então, achei muito legal essa fala puxando para esse lado, assim, olhando isso, para isso, sabe? Me fez pensar muito nisso. E aí depois eles começam a mostrar o ponto de vista da Via, né? E eu acho que o que a Via sente é muito comum em filhos de irmãos com pessoas com deficiência, porque acaba que o foco da atenção fica muito para outro filho, porque ele demanda mais essa atenção, precisa da atenção. Só que toda criança precisa de atenção, precisa de carinho, precisa de afeto. E aí, quando ela diz, ninguém nunca precisou me lembrar de estudar para a prova, ninguém nunca precisou me ajudar com a lição de casa, ela está dizendo também que, ok, eu dava conta, mas eu queria que alguém estivesse lá comigo, igual com toda criança, né? Eu queria ter sido um pouco mais o foco da atenção deles. E eu era da minha avó, mas agora minha avó não tá mais aqui, né? Então eu não sou em nenhum momento a protagonista aos olhos dos outros, né? Então, ela conhece o Justin e ela fala para ele que ela é filha única. E aí eu acho que foi o jeito dela, por um momento, se colocar num lugar imaginado ali de sendo a protagonista das atenções dos outros, né? Porque o Justin tá reclamando de receber atenção demais. E enquanto que ela sente que ela recebe atenção de menos, né? Então, acho que a gente precisa entender que quem sofre não é só o Og que tem uma deformação, ou só os pais que têm que cuidar dele, proteger e passar por 1 milhão de cirurgias. A Via tá sofrendo também, porque ela ama muito o irmão dela, mas ao mesmo tempo, às vezes ela queria que as coisas fossem diferentes, né? E ela queria poder ser um pouco mais o foco do olhar dos pais, né? E aí ela fala da mãe que ela pôs a vida de lado pelo irmão, né? E que ela desenha, e sempre que ela desenha, ela faz do Og o centro de todos os universos que ela desenha. Então, de novo, né? Ela sempre fala muito isso, de como eles orbitam em torno do Og, né? Como se o Og fosse o sol dele, né? E ela é uma adolescente, né? Ela precisa da mãe, né? Ela precisa da mãe.
Você vê que ela chega na escola e ela tem todos os dramas ali de uma adolescente, né? Então, a amiga dela não tá falando com ela não entende por quê, e ela não consegue ter esse espaço de ter alguém para falar: eu não sei o que está acontecendo, eu tô triste, a minha amiga não fala comigo, né? E aí, quando ela tem um momento com a mãe dela, o Og passa mal, e aí, meu Deus, virou o Og de novo, né? Sim. Então, assim, isso ficou para mim como uma coisa de vamos olhar também para o sofrimento de quem está em volta dessas pessoas, né? Aí eu achei muito legal que o Og fala: eu sei que eu sou esquisito, mas tudo bem. E eu acho que o Og lida muito bem com quem ele é. O que ele não sabe lidar é com como os outros lidam com ele. Ele não sabe lidar com a reação dos outros para quem ele é. Eu não sinto o Og quando ele tá dentro de casa, dentro daquela redoma, né, daquele mundo seguro dele. Eu não sinto que o Og tem nenhum problema com a aparência dele, né? Ele não gosta de tirar foto, porque ele sabe que alguém uma hora vai olhar para essa foto e vai ficar chocado. Ele não gosta de sair na rua porque ele sabe que isso vai gerar olhares dos outros de estranhamento, de medo, né? Então, o problema dele não é com ele em si, é com o que ele causa nos outros, né? Por ser diferente. É... Aliás, eu acho que todo mundo é assim. Porque eu costumo dizer que o inferno são os outros, né? Que nem aquela música. Porque a gente nasce sem preconceitos, né? E a gente não sabe o que é bonito e o que não é. E aí quem vai trazendo isso pra gente são os outros, né? E a gente vai incorporando isso e vai aí formando as nossas próprias críticas, o nosso próprio ideal ali do que a gente tem que ser, né? Uhum. Então, aí pro Og estaria tudo bem se não fosse o que ele causa no outro, né? O estranhamento que ele traz, justamente por isso, né? E para ele é normal, ele sempre foi assim. Uhum. E a Via tá conversando com o Justin e ele fala que geralmente quem faz teatro não para de falar de si, mas você não fala. E aí ela fala, eu escuto. E aí eu fiquei pensando que ela nunca teve muita chance de ser ouvida. Então ela não escuta. E ela sempre precisou ser a que escutava e entendia a vida inteira, né? Então é um pouco isso, né? Ela escuta, mas ela também queria ser mais escutada. Porque escutar ela já aprendeu bem, né? Ela teve que aprender. Ai, é muito legal a Halloween, gente. Aí chegou no Halloween para mim aqui, nas minhas anotações. E o Og fala de como o Halloween para ele é uma libertação, porque ele tem a máscara para proteger ele, né? E vamos olhar isso figurativamente. Todo mundo em algum momento usa uma máscara para se proteger, né? E só que o Og, a maior questão dele é uma questão que tá ali para todo mundo ver, né? Não é uma questão que ele consegue esconder facilmente. Então ele precisa realmente de uma máscara ali, né? E aí ele fala que ele sempre anda de cabeça baixa para não ser vista, mas que no Halloween ele anda de cabeça erguida. Tem uma criança de 10 anos que fala: geralmente as pessoas não encostam em mim porque elas têm medo de pegar a praga. E aí acontece aquela situação do Jack, do August pegar o Jack falando dele no Halloween e tal, fazendo aqueles comentários horríveis que ele faz, porque ele tá querendo aprovação, né? E as pessoas fazem isso, né? Então ele nem realmente pensava tudo aquilo que ele estava falando, mas o Julian é um menininho rico popular. Então ele queria a aprovação do Julian, né? E o August está lá chorando e a Via vai falar com ele. E ela fala, tipo, você teve um dia ruim? Eu também tive. Mas vamos largar isso para lá e vamos aproveitar o resto do dia, né? Basicamente é isso que ela fala para ele. E ele fala, não compara seus dias ruins com os meus, né? E aí ela fala assim, você reparou que a Miranda não tá vindo aqui? E ele, você percebe que ele não tinha dado atenção para isso, que ele estava com outras questões ali. E aí ele fala o que aconteceu com ela. E ela fala, ela parou de falar comigo, simplesmente. E aí ele, por quê, né? E aí ela fala para ele que a vida é assim, a escola é um saco e as pessoas mudam, né, de uma hora para outra.
Então, assim, o Jack foi um babaca com você, não é porque você tem uma deformação, é porque as pessoas fazem essas coisas, as pessoas vão te magoar. E isso é parte da vida. Se você quiser viver fora da redoma, é isso para todo mundo. Agora, né, aguentem, cara, porque a vida é assim, né? E eu achei muito bom, porque a gente vai sentir dores e a gente vai ter sofrimentos em algum momento, né? E às vezes as pessoas vão magoar a gente, e às vezes vale a pena a gente olhar e entender que as pessoas são humanas e perdoar, sabe? Mas o que ela tá dizendo para ele é, primeiro, né? Não se coloca como uma vítima e acha que tudo é porque você tem uma doença que gerou uma deformação. Tem coisas que são da vida, né? Embora a piadinha tenha sido sobre a aparência do Og, no fim das contas, era só crianças fazendo coisas erradas que pessoas fazem e não só crianças fazem, né? Então, do mesmo jeito que o Jack virou as costas naquele momento pro Og, a Miranda virou as costas pra Via, né? Então, não é exclusividade dele. E aí, tem uma coisa que eu sempre falo. Quando ele fala, não compara seus dias ruins com os meus, a gente tem costume de fazer isso, né? Tem alguém que está sofrendo por um motivo X e alguém fala: ai, você não pode chorar por causa disso, porque tem gente, sei lá, morrendo de fome na África. Tem, mas isso não invalida a dor do outro. Toda dor é válida. Quando a gente faz assim, a gente está invalidando a dor do outro. E pode ser que tenha alguém sofrendo uma dor maior, mas isso não faz com que a dor que o outro está sentindo não machuque, né? Então, quando a gente invalida o sentimento e a mágoa e a dor do outro, a gente não resolve nada, a gente só faz com que a pessoa se sinta errada por estar sentindo o que ela está sentindo, se sinta mal, se sinta culpada. E a gente pode sentir as coisas, sabe? A gente vai sofrer e às vezes pode ser por uma bobagem, às vezes a gente pode chorar e não saber nem por que a gente está chorando e a gente vai tentar entender o que está acontecendo ali, mas é válido, toda dor é válida, né? É. A Miranda, em um momento, fala que ela queria que o Og soubesse que o mundo é maior perto dele. E agora ele sabe, né? E agora ele tá conhecendo todas as facetas, né? Não só as que são muito legais, são as dificuldades de viver no mundo, né? Que são difíceis, são momentos difíceis, mas que são importantes para o nosso crescimento também, né? E aí o Julian vai conversar com o senhor Busanfa e com a família dele, por conta do que aconteceu, dele colocar fotos, gente, coisa horrível. Isso é bullying, assim, acho que ultrapassa o bullying, né? Ele colocou fotos sem o Og e escrevia faça um favor a todos e morra, né? E aí os pais dele agem como se fosse uma brincadeira de uma criança. E aí você fala, ah tá, entendi o comportamento do Julia, né? E você percebe que eles passam a cabeça no filho por tudo que ele faz. É quase como se ele fosse melhor que os outros, porque ele tem dinheiro, né? E parece que para eles, assim, a sensação que me passou é que o Julian é assim muito por isso, porque é o que eles valorizam, né? E parece que ele nem recebe afeto dos pais, ele recebe presente. Então, sempre que ele tá falando dele, ele tá falando sobre coisas que ele tem, né? E às vezes a gente até esquece de falar para as pessoas as coisas que elas têm de qualidade. E aí elas atrelam, ou a gente só fala uma coisa. Então, tipo, a única coisa que eu tenho de bom é ser bonita. Sei lá, a única coisa que eu tenho de bom é o dinheiro que eu tenho, né? E aí as pessoas ficam assim, né? Então, o Og não tem tanto dinheiro quanto o Julian, mas me parece que ele era muito mais feliz, né? Apesar de ter uma deformação ali no rosto. Ah, o Jack, na verdade, ele não tem uma coisa. Você estava falando do Og, né? Mas o Jack, eu lembrei do Jack. O Jack não tem uma coisa que O Julian. o Julian tem, né? Que é a grana. Uhum. E o Jack também.
parece ser mais feliz e mais amado do que o Julian, né? Sim, Parece que o Julian só tem o dinheiro. sim. Por isso que ele mostra tanto o dinheiro e que ele quer tanto se mostrar superior aos outros, né? Eu não acho que ele se sinta tão superior assim. Isso é uma coisa que eu não ia falar, mas você me chamou a atenção. Eu pensei agora de que o filme está constantemente mostrando, né, o que as pessoas têm e o que as pessoas não têm, o quanto isso afeta elas e o quanto a gente queria ter o que a gente não tem, né? Então, se a gente fala assim, ter afeto é o ideal, né? É só o que basta. E aí tem o Jack no filme mostrando que ele queria ter o dinheiro que o Julian tem. E aí parece que esses personagens eles sempre se encontram, né? O Jack com o Julian para fazer alguma coisa para mostrar o quanto isso é importante para eles. A Miranda com a Via, né? Elas também, a Miranda também tem coisas que a Via tem coisas que a Miranda não tem, enfim. É sempre um contraponto, né? Sim. E é muitas vezes isso que gera o conflito, esse contraponto. Sim. E as pessoas vão ter momentos em que elas vão mesmo se chocar em alguns aspectos, né? E aí, eu acho que o Og, embora tenha dificuldades em muitos momentos de lidar com o bullying, primeiro a gente precisa pensar que esse bullying é um bullying muito pesado que ele está sofrendo, né? E que não é só o Julian falando as coisas que fala, também é o comportamento não verbal de muitas das crianças que estão ali. E as coisas que elas não falam diretamente para ele, mas que ele sabe que elas falam, né? Essa história da praga, por exemplo. Então, apesar dele, em alguns momentos, fazer dar uns escândalos e fazer umas coisas assim, às vezes você fala, nossa, né? Mas também precisa. É uma criança de 10 anos. E, no fim das contas, eu acho que ele é muito resiliente. Ele passou por 27 cirurgias, né? E ele, onde quer que ele vai, as pessoas ficam encarando ele, né? E ele consegue, ainda assim, viver feliz e dar chance das pessoas se aproximarem dele, né? E ele é um menino de 10 anos que tá indo pra escola e que é muito diferente de todo mundo e isso tá literalmente na cara dele, né? E as crianças podem ser cruéis às vezes. A gente tem muita noção, aquela ideia de o homem nasce bom e a sociedade corrompe, né? Pode até ser, né? Que seja, mas as crianças já estão mergulhadas na sociedade e elas já têm exemplo. Então, as crianças são muito cruéis às vezes. E a gente tem essa ideia de os nossos anjinhos. E às vezes eles são anjinhos e às vezes eles não são. Igual todo mundo. Né? Eles são pessoas. Mini pessoinhas. Então, assim. Só que, diferente do adulto, às vezes a criança não tem filtro ainda do que ela pode, do que ela não pode falar tão bom, tão bem desenvolvido, sabe? Então, quando ele diz que as crianças não sabem disfarçar tão bem quanto os adultos o choque quando olha para ele, né? Então, assim, é isso, né? Os adultos sabem que precisam disfarçar e as crianças não conseguem ainda muito bem, né? Aí, o diretor, o senhor Busan, fala que eles estão lá na formatura e ele fala que a grandeza não está em ser forte, mas no uso correto da força. Grande é aquele cuja força conquista mais corações pela atração do próprio coração. Então, eles estão aqui olhando para um tipo de força que a gente não valoriza muito, né, enquanto sociedade, de aquela força discreta, né, em que você não olha, não percebe à primeira vista, mas que de esse magnetismo de conseguir fazer as pessoas te enxergarem e gostarem de você, e o Og tem muito isso, né? Ele é um menino muito fofinho, né? E ele é um menino encantador, ele é engraçado, ele é. O Jack mesmo fala, né? Tudo que eu descobri de legal do Og depois que eu me dei a chance de conhecer ele, né? E aí ele fala, talvez se soubéssemos o que as outras pessoas pensam, saberíamos que ninguém é comum
e que todos merecem ser aplaudidos de pé pelo menos uma vez na vida. E ele fala do pai, ele fala da irmã e ele fala muito da mãe. E ontem foi Dia das Mães. Ontem não, antes de ontem, porque o vídeo sai na terça. Foi Dia das Mães. E que legal que a gente trouxe um vídeo com uma mãe tão bacana, né? A mãe do Og, ela é muito... Ela cumpre muito bem o papel dela de proteger até uma certa medida, mas não criar o filho para ela, criar o filho dela para o mundo. Então, quando ela fala, eu tenho que ir para a escola, você tem que ir para a escola, porque uma hora você vai ter que encarar, né? E você tá com 10 anos e vai ficar mais difícil se você esperar mais. Já é a hora. E ele fala, não, mas eu não quero, não, mas você precisa, passarinho, voa do ninho, né? Um pouquinho. Tô aqui, se precisar, eu tô aqui, né? Mas vai, voa. E isso é muito importante, porque ela poderia, e é muito comum quando a gente tem filho, tem alguma questão aí de saúde, né? A gente querer super proteger, só que aí a gente não prepara para o mundo. E assim, ninguém vai ficar aqui para sempre. Vai ter um momento em que o Og vai ter que encarar a vida, e ele talvez fique sozinho. E aí, né? E ele vai estar sozinho, mas tendo sido preparado e já sabendo como lidar com a vida e com as dificuldades que a vida tem, ou ele vai ter sido super protegido a vida inteira e de repente ele vai ser jogado para o mundo, né? Então, ela está preparando ele para o mundo, né? Então, acho que é muito legal, assim, é uma mãe muito boa, né? Ela acolhe quando precisa e ela dá um empurrão quando precisa, né? Apesar de, em alguns momentos, ela não conseguir ser uma mãe tão boa para a Via, porque ela não consegue olhar. É empático, né? Vamos ter um olhar empático para essa mãe. Ela tá tentando, só que o Og demanda muito dela, né? E aí, seja gentil, porque todo mundo enfrenta uma batalha. E se realmente quiser ver como as pessoas estão, tudo que precisa fazer é olhar. E eu acho que às vezes a gente não olha. Às vezes a gente só tá ali e a gente olha para as pessoas, mas a gente não faz um esforço de entender ela, né? E eu acho que no fim é sobre isso, né? Olha de verdade, tenta entender como que a pessoa chegou ali e ser um pouco mais empático, né? Se a gente for um pouco mais empático, o mundo vai ser muito melhor, né? E é isso, acabei a minha parte. Falei muito. Nossa, Exatamente. responsa, hein? Porque foi muito boa a sua análise, gostei. Ai, que bom. Agora vamos lá, posso começar então? Pode. Tá. Vou puxar o gancho da sua última fala, que você trouxe a última fala do filme, vou começar ao contrário hoje, então. Eu achei, para mim, o filme ele fala sobre as diferenças, né? Não só as diferenças externas e visíveis, que é a do Og, mas também as diferenças internas. Então, todos nós enfrentamos uma batalha todos os dias, né? O Og está enfrentando a dele, mas as outras pessoas também enfrentam as delas. Então, é bem aquilo que você disse de não minimizar o sofrimento do outro, né? Às vezes a gente não consegue olhar, né? Porque a gente está tão ocupado com as nossas próprias batalhas que a gente não consegue olhar do outro. Mas sabe que eu acho importante, mesmo que a gente não consiga entender qual é a batalha do outro, pensar que ele também está vivendo essa batalha, né? Às vezes a gente não vai conseguir enxergar e não é por isso que ela não exista. Sim, mesmo que a gente não consiga ver como a gente via o rosto do Og, não é por isso que essa batalha não tá aí, que essa pessoa também não sofre, né? O filme mostra muito isso, agora eu tô fazendo até a relação na minha cabeça do que eu falei para você na sua parte, eu não tinha pensado em falar, né? Como todo mundo vive essa batalha, né? E eles mostram bastante isso nesses contrapontos dos personagens, né? Uhum. E aí eu vou fazer a ligação com a mãe,
porque domingo foi Dia das Mães e eu quis focar mais nessa personagem, né? E o que eu vou fazer uma crítica aqui até à nossa sociedade, porque eu estava aqui pensando o quanto a gente, e é bem falado isso às vezes, mas a gente não dá atenção, né? O quanto a gente idealiza as mães, o Dia das Mães, principalmente o Dia das Mães é o ponto alto dessa idealização, né? É quando todo mundo vai falar, é porque ser mãe é lindo, porque mãe é um amor maior, porque mãe ama mais que ela. Não, gente, a mãe precisa se amar também. A mãe é uma pessoa, né? É, ela tem ali um papel muito importante na vida de uma criança, uma responsabilidade muito importante, né? Mas ela é só uma pessoa. Ontem eu fiz um post e eu coloquei até no Instagram, né? No meu post do Instagram. A mãe é como uma pessoa também qualquer, como as outras, vivendo todos os dias as nossas neuroses e angústias e durante a criação dos filhos também, né? Então, qual é o problema da gente também falar sobre isso, da gente falar que ser mãe é difícil? Uhum. Não é porque essa etapa é difícil que ela não ama o filho, né? Uma coisa. Desculpa. A gente andou até conversando sobre isso, né? Eu e você, assim, no particular, de como a nossa sociedade é tirânica com a mãe, no sentido de que ela coloca padrões ali, muitas vezes impossíveis, do que deve ser uma mãe. E quando a mãe não alcança esse padrão, ela é julgada, é como se ela não fosse mãe o bastante, né? Sim. E aí, muitas das nossas discussões viram comentários aqui, né? Que a gente já fica preparando durante a semana. E aí, o quanto a psicanálise é muitas vezes, a gente estava falando naquela ocasião, o quanto a psicanálise ela é massacrada por falar dos erros da mãe, né? Mas espera lá, gente, qual é o problema de falar, né? Não é porque é mãe é que não erra, né? E tudo bem errar. E se a gente não falar, como é que a gente vai pensar em consertar? Né? Não consertar, mas acho que algumas coisas nem tem conserto, sabe? Mas a gente vai esconder? Por que a gente tem que esconder? E todo mundo erra, né? A mãe não é nenhuma entidade que tá ali imune disso. Sim, a mãe não é nenhuma entidade que está acima disso, né? E não é por querer, né? Eu acredito que a maioria das mães tem aqueles casos patológicos, né? Mas a maioria das mães não é por querer, é porque são humanos e não é porque, de novo, não é porque erram que elas não amam, né? Eu vi ali a gente vê no Face momentos lindos de mães e filhos e eu acho que é isso mesmo, né? Mas aí me faz pensar o que a gente posta no Face, é só o que é bonito, né? É sempre a mesma discussão que a gente faz, é só o que é lindo, né? E o quanto isso também não gera culpa nas mães que não conseguem ser assim, né? De novo, vou trazer o filme, porque o que a gente vê do outro é só o que é bonito, a gente não vê as batalhas, né? Então a gente vê as fotos no Instagram como a Miranda olhava para a vida da Via, né? E achava que era maravilhosa em comparação a dela, né? Porque ela estava vendo de fora e não estava vendo o que ela estava vivendo. Continuando sobre a mãe, a psicanálise fala muito da mãe suficientemente boa, né? Nossa, que peso ser suficientemente boa. É pesado, é o termo que a gente usa para designar alguns comportamentos que a criança precisa naquele momento, tipo o holding, o handling, né, do Winnicott, que é o manuseio da criança, o handling, né, o hold, dá uma sustentação psicológica e apresentando o mundo aos pouquinhos para a criança, como ela tem a capacidade de entender naquele momento. Então, são coisas que a gente usa ali para entender como acontece essa subjetivação, essa transformação daquela criança, daquele corpinho em um indivíduo, né? Em uma criança de verdade, alguém separado da mãe. E essa mãe do Og, eu achei muito interessante porque ela poderia, né? Ela tinha tudo para
ser aquela mãe que não vai deixar o filho desenvolver nunca, né? Porque a mãe, ela tem as necessidades dela e às vezes ela esconde, ela deixa, né, de correr atrás dessas necessidades para viver as do filho, ou para querer, né, que o filho viva por ela, mas enfim, nesse caso, eu acho que para viver pelo filho. E ela poderia, ela tinha tudo para esconder o Og dentro de casa, para ser mãe para sempre, para não perder aquele gostinho de ser mãe, né? Aquela satisfação. Tem Ela alguém que precisa de mim. é, ela podia, ela tinha tudo para manter essa situação ali até vai saber quando, né? E tem mães que lutam por isso. E isso não é falado, tá, gente? Não tô culpabilizando a mãe também, mas é por isso que a gente faz terapia, porque isso são coisas não ditas, né? Que ficam no inconsciente, a gente vai atuando, vai fazendo e a gente não consegue colocar em palavras, organizar e falar, nossa, eu tô fazendo isso. Posso fazer uma observação? Pode. Foi isso da mãe que não consegue abrir mão de estar cuidando, né, do filho e dessa coisa de precisar que o filho precise dela. E isso me faz lembrar, isso me lembra muito de Atypical, né? É um ótimo exemplo disso. A mãe dele, ela fica, quando ele começa a criar asas ali, ela fica tipo, não, eu preciso que você precise de mim, porque a minha vida inteira foi cuidar de você, e agora? O que, que eu vou fazer? Qual que é a minha identidade, quem eu sou? Né? Então, assim, quando ele. Como assim você vai pro baile? Não, você não pode ir pro shopping, você não dá conta, você vai ter uma crise. Não, eu tô dando conta assim, não, você não vai dar conta, eu preciso estar com você. Né? Então, me lembra muito disso, assim. O quanto isso pode prender o desenvolvimento, né? E aí a gente precisa entender também o porquê que a mãe está fazendo isso, né? Porque, por exemplo, no caso dessa mãe que você citou, é porque o mundo inteiro era lá, o filho dela e a casa dela, e ela não sabia ter outra identidade. Mas vamos lembrar que os seres humanos são muito diferentes, né? Podem ter mil razões assim, né? Pode ser o casamento que não tá indo mais faz muito tempo, né? E a mãe não tá querendo olhar para isso, tá olhando só para aquele filho, né? Pode ser a profissão, pode ser assim, coisas que às vezes a gente nem imagina, porque a gente não tá na situação, então só a pessoa para explicar. E aí que entra a nossa terapia, né, Nath? Porque se fosse fácil dessa forma, se a gente tivesse um roteiro escrito, né? Nem ia precisar de psicólogo. Né? Hã? Se fosse sempre a mesma causa, se fosse sempre o mesmo caminho. Mas nunca seria, né? Porque as pessoas não são as mesmas. Sim, as pessoas não são as mesmas, né? Não dá pra gente ir lá procurar, né? No catálogo e ver o que está acontecendo. Porque tem receita pronta. Não tem. Fuja de quem dá receita pronta. Sim, sim. E aí a gente estava falando da mãe, então, né? Já falei da mãe, já falei da Via, né? Ah, esse comportamento da Via de que você falou também, né? Da cena que ela não quer contar que ela tem um irmão. Pelo menos uma vez eu sou a estrela, né? Porque o Ok é sempre o sol, tá todo mundo girando em torno dele. Você já falou bastante sobre isso, mas eu queria ressaltar o quanto o irmão, o outro filho, precisa de atenção, né? A mãe tá esgotada, tá esgotada. E que maravilhosa que era aquela avó, né? Porque ela entende o quanto a mãe tá esgotada e ela vai lá e fala assim: não, eu vou me colocar nesse papel de você, para mim é o sol, tá, Via? Então, o quanto que ela foi maravilhosa, né? Ali dando apoio para a família. Poderia ter sido o pai, Poderia. né? Que o pai tem, é que o pai também tá ali, e eu também não tô culpabilizando, né? Mas o pai também tá ali envolto com as questões do Og e da mãe, às vezes ele não sabe muito o que fazer, né? Mas o papel do pai é dar o apoio, né? Entrar onde a mãe não tá conseguindo, porque ela tá muito sobrecarregada, né? Desculpa, uma coisa, eu acho que em alguns momentos o pai até tenta. Eu acho que ele tenta também, é verdade. Tá? Mas eu acho que às vezes até a própria Via, sem perceber, acaba bloqueando isso, tipo, não, você já tem muita coisa para cuidar, eu não vou colocar esse peso em você.
sabe? Porque você vê que depois que o Og faz aquela cena no jantar e tal, ele vai lá ver como ela tá e ele fala, como foi o seu dia? E aí ela fala, tipo, Mas foi tão rápido, né? Ele tenta, mas ele não se coloca, né? não tentou, né? Foi bom, então tá bom, então deixa eu cuidar ali da crise. Então tá bom, tchau, né? É, A porta vai embora. Eu também, pensando agora, talvez a Bia precisasse de uma referência masculina, né? Olha o meu ato falho, feminino. Ela precisava, talvez, ele de uma referência feminina, né, para se identificar, porque toda hora ela busca a mãe. Ela quer conversar sobre a amiga, né, sobre coisas da escola. E quando a mãe dá aquele conselho para ela do que ela fez, né, ela fica toda assim: nossa, o que você fez, né? Parece que ela busca muito o que a mãe faria no lugar dela, o que a mãe viveu. e eu acho que é o que ela sente que ela não tem tanto, né? Sim, Também. queria ressaltar também é que as crianças elas não nascem preconceituosas, a gente já falou um pouquinho sobre isso também, né? Mas sempre que está acontecendo uma situação, a gente precisa olhar para a família, como muito bem representado ali no filme, né? E deixa eu pensar. Ah, sabe o que eu acho importante a gente ressaltar? Acho que eu vou copiar essa parte e vou colar em outro lugar, mas o que é importante a gente falar também é que como as pessoas sentem as coisas de forma diferente, né? Talvez também não dê para a gente falar sobre o que ia ser bom numa criação, ia formar um indivíduo perfeito e o que não ia, porque não existe, né? Tem a pessoa ali, né? Tem a criança que tem a sua própria personalidade que está sendo formada, que não acabou ainda, né? Mas cada um vai reagir de uma forma porque viveu coisas diferentes, né? Então a gente Subjetividade. cada um tem a sua subjetividade e a gente não pode tentar dar essa receita não existe, né? De como criar um filho, porque a gente vê, o filme mostra, né? A Via tem a família perfeita, né? Mas também tem o que toca a Miranda, né? Tem o que toca ela. Então como cada um vai reagir a realidade que está vivenciando, né? Então não existe essa coisa de a mãe não errar, né? Não é só a mãe, né, a culpada da história. A criança também tem a subjetividade dela, ela pode reagir. Por mais que a mãe tente fazer o que ela ache que é bom ali para a criança, ela pode reagir de outra forma, sentir de outra forma. E tá tudo bem, também não dá para culpar a criança, também não dá para falar, ah, você é impossível. Não, né? Como é que você sentiu? É aquela coisa, né? De os pais não criam os filhos exatamente da mesma forma, porque os filhos não são os mesmos. Então, eles têm que lidar com a subjetividade desses filhos, e alguns filhos vão precisar de mais de algumas coisas e menos de outras, e vice-versa, né? Então, nunca vai ser igualzinho, porque o filho não é o mesmo, o momento não é o mesmo, né? Então, assim, você já aprendeu quando é o segundo filho algumas coisas com o outro, né? Enfim. Muito louco pensar nisso. Eu tenho uma professora que ela falou uma coisa que eu não esqueci mais, que é diferente até quando são gêmeos, né? E ela dá um exemplo da mãe amamentando os dois. Ah, a mãe amamentou um. Então, o primeiro teve um momento com a mãe, né? O segundo já no outro minuto, sei lá quanto tempo demora para amamentar uma criança, eu não sei. Acho que isso varia também, mas no outro segundo, a mãe já não é mais a mesma. Ela vai colocar o bebê lá, o primeiro bebê, vai pegar o segundo, ela já pode estar cansada, ela já pode estar estressada com alguma coisa, ela já pode ter tido dor, né, ali de amamentar, então ela já é outra, né? Ou ela pode estar de bom humor porque ela escutou uma piada, né? Ela vai passar outra sensação, até pro gêmeo, né? Então as pessoas não são iguais mesmo, vão sentir de formas diferentes, né? Desde o do primeiro segundo das nossas vidas a gente vai construindo essa nossa subjetividade que é diferente de tudo, único, e por isso que é maravilhoso, extraordinário, como o filme coloca, né? Que quando eu até anotei, né? Extraordinário somos todos nós. O É Og, verdade.
O Og é extraordinário, mas todos nós somos extraordinários. E às vezes a gente só esquece de olhar para essas coisas que nos tornam extraordinários. Sim. E ele fala isso, né? Todo mundo merecia ser aplaudido aqui na frente, não só eu. Uhum. Então, eu acho que essa é a mensagem que ele está passando também. Eu queria só falar sobre uma coisinha a mais, antes de eu fazer a minha crítica, que eu vou fazer uma crítica aí no filme, mas olhar para o grupo, para o comportamento de grupo que aparece ali, né? E eu vou exemplificar com a briga que eles tiveram, porque tem alguns tem alguns elementos ali para a gente olhar para o funcionamento do grupo, de como um grupo funciona. Antes, o Og não fazia parte daquele grupo dos amigos do Julian, né? Ele era hostilizado ali, né? Aí, quando eles vão lá, lutam, acontece aquela briga, os dois lutam no mesmo lado, os dois grupinhos que antes se hostilizavam, lutam no mesmo lado que o grupo das... Hã? Tiveram um inimigo comum ali. Eles tiveram um inimigo comum, era aí que eu ia chegar, que são os alunos da 7ª série, eles formaram um novo grupo, né? Então, isso é uma característica que a psicanálise fala pra gente, a psicanálise de grupo fala pra gente, né? O quanto os grupos, né, muitas vezes precisam de um inimigo comum, né, para falar assim, são eles, nós somos nós, né? E aí eles se unem e viram um novo grupo. O quanto isso é problemático também quando a gente fala de nações, né, de inimigos, né, o quanto a gente lembra, como a gente lembra da Alemanha, né, os inimigos em comum dos alemães eram os judeus, e como isso fez com que eles se unissem em prol aí de um objetivo que eles achavam que era maior, né? Que era se defender desse inimigo. E o quanto isso acontece no Brasil também. Eu estava pensando nisso. Acaba gerando uma divisão e viram nós contra eles. E de repente, no fim das contas, somos todos nós brasileiros, né? Mas aí virou um lado contra o outro e ninguém se escuta. Sim, mas isso é muito interessante porque, gente, eu acho que quem tá lá no poder estuda essas coisas sobre os elementos de um grupo, porque ou, né, isso se forma toda vez, mas a gente percebe que são passos dados com segurança, né? Passos dados que vão levar De a forma a que isso aconteça. sim, de forma a facilitar que algumas coisas aconteçam, né? É muito perigoso quando a gente tem um grupo e um inimigo comum, né? Porque as pessoas se unem mais e na massa isso vira uma loucura, porque quando a gente tem um líder, né, que provoca essa massa, Uhum. que tem essa idealização, que tem Um sentimento de hostilidade, né? Um ódio a alguém ou a um grupo, né? eu não estava procurando essa palavra, eu estava procurando a palavra. Como é que a gente fala? Como é que eles usaram muito na eleição presidencial que eles queriam tirar a não é idealização, gente. Ideologia. Ideologia. Ah, a gente lembrou no mesmo tempo. Não viver sem uma ideologia, Sim. né? Quando o líder tem uma ideologia muito forte, né? Que na verdade ele também tem uma ideologia muito forte, né? E ele coloca essa ideologia com a força da massa, isso se eleva, né? Porque são milhares de pessoas falando a mesma coisa. E aí, se o outro fala, eu falo, fulano fala, peraí, todo mundo tá falando? Ah, então eu não tenho mais responsabilidade, né? A responsabilidade se dilui no grupo. E aí, como fica fácil a gente cometer alguns atos, né? Muito doidos que a gente não faria sozinho, porque senão a gente ia ser responsabilizado individualmente, né? Como na Segunda Guerra, mas a gente não vai,
né? Porque a culpa é da massa, né? Como foi difícil punir, Você punir todos. como foi difícil punir todos que contribuíram para o nazismo, né? Então, tudo bem, eu vou lá defender também, né? E às vezes acaba fazendo coisas. Mostrar todas aquelas coisas que eu precisava manter escondidas, né? Legitima. Legitima, e é um lado, né, Nath, que todo mundo tem. Uhum. Não dá pra gente falar somos melhores que eles. Não, a gente tem os nossos lados escuros também. Mas a gente não tá precisando colocar para fora, e é isso que a gente tá tentando mostrar. Algumas coisas precisam ficar guardadas. E eu acho que a psicanálise também tem muito essa mensagem, sabe? Ah, a psicanálise fala sobre a sexualidade, né? O Freud foi muito acusado de pansexualismo, né? Ai, todo mundo tem que transar com todo mundo, vai virar uma suruba. Não, não é bem assim, né? Porque a psicanálise também diz que a gente precisa deixar algumas coisas guardadas. Porque senão a gente não vive em sociedade. A gente precisa reconhecer isso dentro da gente na análise, falar, né? Olha, isso existe, mas nem tudo dá pra gente liberar. Porque a gente vive em sociedade, né? E aí, desculpa, vou falar. Pode. Quando a gente tem um líder que fala coisas que a gente não tinha coragem de falar, porque a gente sabia que ia ser acusado, quando está na mão, quando uma pessoa com um certo poder fala certas coisas, você sente que aquilo é legítimo. E aí você sente que tá tudo bem você falar, porque o líder fala. Então, se o líder fala, eu também posso dizer, né? É como se fosse ainda a criança com o pai, né? Vou voltar para a psicanálise, porque é como se fosse o líder ocupa esse papel do pai, né? Sim. É como Sim, se fosse a e como a criança. gente coloca isso, né? Como a gente não consegue entender que o líder é uma pessoa que está ali para representar o povo, ele não é o nosso pai. Ele não é o nosso herói, ele não é o nosso pai, né? Uhum. Ele tá ali para representar a gente. Mas o quanto parece que é uma criança obedecendo, uma criança ouvindo e aprendendo com o pai. A criança, quando fala palavrão, gente, aprendeu com quem? Ou foi? Alguém legitimou isso, né? Eu não Por que ele age daquele jeito? Porque os pais legitimam aquele comportamento dele, né? Pode ser que a escola legitime, pode ser que algum amigo legitime também, né? Mas a força que os pais têm afetivamente é muito maior, né? Então, a criança aprendeu do nada, como essa criança. Não, gente, a criança não aprendeu do nada, ela não nasceu sabendo falar palavrão, né? A gente precisa pensar em algumas coisas aí que a gente está passando para as nossas crianças, porque elas absorvem. E não adianta falar, eu posso, você não. Você está dando um exemplo. Se você está falando palavrão na frente do seu filho, ele vai falar palavrão. Pode ser que não fale na sua frente, mas ele vai falar, né? E aí a massa funciona dessa forma, né? São várias crianças aí olhando para um herói e esse herói legitimando o que essas pessoas estão falando, né? E essas pessoas, quanto mais e mais, né? Eu posso, né? Por isso que a gente precisa combater. Sim. E aí, como que a gente combate? A gente traz diálogo e a gente tenta desconstruir, né? Então, para isso, a gente tem que estar disposto a dialogar e a ouvi-lo, né? Porque a gente conversa muito hoje para rebater, e a gente precisa aprender a ouvir, né? E a pensar, será que isso aqui que essa pessoa está falando, embora ela tenha uma visão diferente de mim, e ela defenda coisas diferentes de mim, será que isso aqui faz sentido para mim? Né? Será que ela não pode ter uma certa razão? Né? Independente de que time ela tá, será que eu não tenho alguma coisa para aprender com ela? Porque a gente não precisa ser um lado contra o outro. Isso me lembra muito de um filme que é baseado numa história real, que é A Onda. Sim, a gente pode analisar ele uma hora. Vamos, eu acho que é Vamos, muito justo. O que vocês acham, gente? Vamos analisar a onda? Coloca aqui nos comentários. vamos analisar. É super top, super topei. Bom, mas então vamos deixar esse assunto para onda então e vamos continuar aqui, senão o vídeo vai ficar muito comprido, né? Também. Eu tenho uma crítica para fazer do filme, né? Eu particularmente
Já tenho o meu pezinho atrás com os filmes norte-americanos. Eu acho, às vezes, que eles mostram muito a vida ideal, né? Bem o American Way of Life, né? Também. Como é lindo viver na América, né? A ideia é vender isso, né? Sim. E aí o filme me passou isso num aspecto subjetivo também, né? Não só de vender o produto real, mas também a subjetividade, né? Todo mundo compreensivo, todo mundo muda de ideia, né? As únicas pessoas que não mudaram de ideia ali no filme todo foram os pais do Julian, e eu fiquei pensando o quanto é difícil a gente ser dessa forma, né? E que tá tudo bem também não ser dessa forma, porque a gente está em constante aprendizagem e desenvolvimento, né? Cognitivo, intelectual, cognitivo, intelectual, a mesma coisa, mas ok. Cognitivo, mental e emocional, né? E aí a minha crítica é essa, eu fiquei com a sensação de que os personagens têm uma personalidade só, às vezes, né? Todos eles sentem a mesma coisa de formas diferentes, e eles chegam a um desenrolar muito rápido da história, né? Vou arriscar dizer que eu achei os personagens... Bom, gente, é a minha opinião. Eu achei os personagens um pouco... Eu achei os personagens pouco complexos, né? De um ponto de vista psicológico. Para mim ia ser muito difícil olhar, por exemplo, para o Julian e ver ele mudando de ideia tão facilmente. Ou a Nath falou assim, ele pode não ter mudado de ideia, é verdade, né? Ele pode não ter mudado de ideia, mas eu acho que precisaria de um pouquinho mais de trabalho ali. E aí eu pensei, a imagem que o filme está passando, né? Será que a gente também não vai passar a estigmatizar ao contrário, né? A criança que faz o bullying, gente, ela também precisa ser olhada, né? Ela não é ruim por natureza, ela não nasceu desse jeito. Então, ela precisa ser olhada. O diretor mostra um pouco isso, né? Ele vai dar a punição, mas ele não tá julgando o Julian de uma forma ruim. Ele não tá hostilizando o Julian, né? Ele tá ali disponível. Tá falando que o que você fez foi ruim, mas eu estou disponível. Eu acho que isso que você falou sobre a criança que pratica bullying é muito importante e a gente precisa entender que, na maioria das vezes, quando você vai conversar com essa criança, você vai conhecer a história da vida dela e você vai ver grandes sofrimentos também. E muitas vezes é a forma em que ela está tendo de, às vezes, até não olhar ou de colocar para fora os sofrimentos que ela está tendo. E quando a gente atende criança, a gente aprende uma coisa. A gente é adulto, a gente aprende a verbalizar, né, de um modo geral, e a lidar de certa forma de mostrar que as coisas não estão boas. Não todos, né? Mas é isso que se espera de um adulto, né? E as crianças, às vezes elas não conseguem nem se organizar para dizer que tem alguma coisa que não está legal. E Ela aí tem a gente vocabulário para isso, né, Nath, ainda. E aí ela precisa colocar isso, mostrar isso, né? Fazer esse pedido do socorro. E muitas vezes é pelo comportamento dela. Então, assim, se você tem um filho e você começa a notar que o comportamento dele está mudando, Pela brincadeira. você procura ajuda. Porque talvez ela esteja tentando te chamar a sua atenção de que tem alguma coisa que não tá boa, né? E se você esperar ela falar para você, muito provavelmente ela não vai falar. Uhum. Eu penso bastante que as crianças são muito complexas, né? E muita gente trata as crianças como se ainda elas não fossem adultas. Ah, então, né, tanto faz. Quando ela crescer, ela vai entender, né? Não é bem assim. As crianças absorvem tudo, elas não podem não compreender,
Mas esse é justamente o problema, de que fato essa criança está compreendendo, de que forma essa criança está compreendendo o que aconteceu. Porque ela pode compreender de uma forma totalmente distorcida, e aí isso causa um trauma bem maior, né? A gente idealiza muito a infância, né? Até a nossa própria, porque a gente esquece das coisas que são difíceis quando a gente é criança. E aí a gente olha para trás e a gente fala, nossa, era tudo tão fácil, sei lá. Ah, o grande sofrimento da minha vida era quando eu brigava com meu amigo. Só que, gente, naquele momento, brigar com seu amigo era uma dor muito grande. Você não tinha experiência com isso, né? Podia ser uma briguinha besta, mas naquele momento não era besta para você. Você estava vivendo aquilo, né? Às vezes pela primeira vez, Eu né? vou falar que a gente reprime, né? Porque é sofrido, é tão sofrido, né? O nosso ego não está preparado para tanto sofrimento, porque a gente não tem condição de lidar com isso ainda. E aí é tão sofrido que a gente reprime e quando a gente cresce, a gente acha que foi muito lindo. E não, nada é lindo. A gente sempre vai passar por desafios, por altos e baixos. Ser criança também não é fácil. A gente também passa por muita dor e a gente também sofre muito, né? Por N motivos, e pode ser que coisas que hoje você olhe e ache bobas, mas que para uma criança não é bobo. Porque você só acha bobo hoje porque você passou por isso e você aprendeu a lidar. Quando você não tem repertório, né? E como você cria repertório? Você cria lidando, né? Sim, com certeza. Acho que era isso que eu tinha para falar então, né? Essa minha crítica ali no filme. Também acho que não ia ser nada fácil o Og passar por uma escola aos 10 anos tendo o que ele tem, né? Ali, aquela anomalia genética. Posso chamar assim, anomalia genética? Acredito que sim. Ah, E aí tem uma doença genética, né, que gera uma anomalia. Então, então, acredito que não ia ser fácil ele passar por uma escola tendo a anomalia genética que ele tem. Eu acho que o filme também foi ainda muito, muito feliz nesse, muito alegre ali nessa retratação. Ele mostrou, acho que até menos dificuldades do que uma criança nessa condição real teria. Acho que a realidade ia ser muito mais complicada, muito mais difícil, foi muito romantizado essa questão ainda, né? Apesar de mostrar vários problemas, essa ainda foi muito romantizado. eu acho, assim, né, algumas questões aqui. Eu acho que, primeiro, por ser um filme baseado em um livro infanto-juvenil, ele é um filme para crianças, então eu acho que eles tentaram pegar um pouco mais leve, e eu acho que o Extraordinário vende muito essa ideia de esperança, sabe? Ele é aquele filme para dar um quentinho no coração, né? Então, em alguns momentos, ele, sim, com certeza, pega um mais leve do que seria. Muito provavelmente seria muito mais difícil para o Og do que eles mostram no filme. Talvez em alguns aspectos fosse até mais fácil se o Og tivesse entrado junto com as outras crianças na escola, né? O problema é que provavelmente ele não pôde, porque ele fez 27 cirurgias, eu imagino que ele tinha ficado muito tempo sendo obrigado a se afastar da escola, né? Mesmo que ele fosse, ele teria que ficar se afastando com frequência e isso ia atrapalhar ele, né? Então, acho que naquele momento foi o melhor que eles puderam fazer ali, né, dentro das circunstâncias. Mas pensa, né? Se você conhece o menino desde que você tem 4 anos, sei lá, 5 anos, você acostuma, né? É mais fácil. É tipo, é o Og, não é o menino que tem a cara deformada, sabe? Uhum. Mas, sim, eles acabam sendo, sim, muito otimistas, né? Mas eu acho que é um olhar para isso que você falou de mostrar como as pessoas podem ser extraordinárias, sabe? Eu acho que é um olhar para a potencialidade. Eu acho que ele tem um olhar otimista de vamos olhar para o ser humano de uma forma mais afetuosa, assim. Em alguns momentos, e eu acho que a gente precisa aprender a olhar para o ser humano de uma forma afetuosa, entendendo que ele vai ser cinza, né? Então, assim, tá tudo bem que você se encante com uma pessoa e ele tenha questões ali, porque são questões do humano,
né? Mas eu acho que talvez por ser baseado numa obra, inclusive eu li o livro, ele é bem parecido com o livro. E eu acho que é por isso, assim, foi a forma que a autora achou de tentar falar com um público mais novo, assim. Isso que você falou faz bastante sentido e eu acho que é importante a gente olhar. Então, eu estava pensando aqui, fazendo essas duas críticas, né? Para a gente não achar que a vida é assim e que quem não for assim também tem que ser hostilizado, né? E para a gente receber a mensagem de que todo mundo é extraordinário da forma correta, né? Se a gente olha sem uma crítica para o filme, para a realidade, a gente também entende de forma distorcida, né? Aí a gente vai ficar esperando que todo mundo haja como no filme e às vezes a gente não vai ser tão legal assim, né? Não vai acontecer, né? Cada um age de uma forma, acho que a gente falou bastante sobre isso. Bom, então é isso que a gente tinha para trazer para vocês sobre esse filme. Está encerrando por hoje. Assistam, comentem, se inscrevam no nosso canal do YouTube. Beijão! Beijo, compartilhem com os amigos. Tchau!